Diz assim, palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, como é que a gente avança nesse nosso processo de santificação? De conhecendo Jesus, ouvindo das palavras de Jesus, nós, de fato, percebermos que Ele está fazendo uma obra cada vez mais profunda na nossa vida e nos tirando de comportamentos, de pensamentos, de estruturas que a gente sabe que não são dele e cada vez mais nos mostrando que nós somos santificados. Nós estamos nos distanciando do mundo, nós estamos avançando com um pensamento que a gente sabe que não é um pensamento nosso, natural, mas agora, cada dia mais, nós pensamos as coisas que Jesus tem nos falado, nós pensamos cada vez mais com uma cabeça de crente de fato, nós entendemos aquela palavra que o apóstolo Paulo diz numa outra carta: olha, vocês têm a mente de Cristo, vocês pensam como Jesus agora. Como que eu e você vamos, de fato, irmãos, tomando consciência e vivendo essas coisas na nossa caminhada? Uma espécie de doutrina que nós temos dentro do meio cristão, e aí eu preciso só caminhar um pouquinho com você nisso. Essa doutrina é sustentada pela maioria dos evangélicos. Essa doutrina diz que você é aquele que tem a escolha, a determinação, e que dia a dia você tem que se esforçar e se esforçar e se esforçar, e cada vez mais você fechar as portas para tudo que você vê que é do mundo. Quanto mais você fica longe da televisão, que eu concordo, mas quanto mais você fica longe da televisão, quanto mais você fala somente com pessoas de igreja, santos, como a gente ouve, quanto mais você se distancia de tudo que você vê aí fora, mais você está se santificando. Será que é essa a resposta? Será que é no seu braço, na sua força, que você consegue, por exemplo, quando alguém te provoca com uma questão de fé, às vezes você está passando um momento de luta, de dor, e aí alguém chega e diz para você assim: ó, isso é pecado na sua vida, hein? Alguma você aprontou. Tem alguma parte que você não está observando, e isso aí está te trazendo para baixo. Às vezes você está com luta de saúde, alguma questão que te dói, e que você está cansado, sobrecarregado, e alguém diz para você assim: ó, isso aí é porque você não está orando. Isso aí é porque você não está se santificando. Essa, irmãos, é uma ampla palavra, grande, muita gente falando isso dentro de igrejas evangélicas. Mas a grande realidade ainda continua, irmãos.
como que eu saio daquele momento em que eu ouvi a palavra de Jesus, aquilo entrou no meu coração, fez sentido, e naquele dia, ou naqueles dias, naquele período, eu disse para mim mesmo, a partir de agora eu vou seguir esse Cristo, a partir de agora eu quero andar debaixo da palavra de Deus. E como é que você sai desse ponto, desse momento, e começa a avançar e perceber que você está crescendo, não que você está apenas se mantendo sobrevivente. Como é que você percebe que isso está avançando na sua vida? Quando você olha, de repente você tem 5 anos de convertido. E aí você pensa, 5 anos atrás eu pensava dessa forma, eu falava desse jeito, eu ficava irado com qualquer coisa, eu brigava com todo mundo, mas de lá para cá a minha vida começou a mudar. E hoje, quando eu sou provocado, eu vou para a oração, eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia. Hoje, quando eu vejo os problemas na minha vida, eu reconheço que Deus tem um propósito nisso, então eu me calo, eu vou orar, eu vou estar numa segunda-feira, numa reunião de oração na igreja, eu vou percebendo que Deus está me moldando segundo o caráter de Jesus. Como que isso acontece, irmãos? Esse texto que nós estamos lendo vai trazer algumas respostas para o nosso coração. Existe um ponto da nossa doutrina presbiteriana, que traz para nós que o salvo, ele tem a capacidade de perseverar com Cristo Jesus, ele tem a capacidade de andar com Cristo e cada vez mais amadurecer na sua fé, e isso não é graças aos seus poderes, à sua força, não é graças ao seu intelecto, muito entendimento, mas é graças única e exclusivamente a Jesus estar operando na sua vida. Nós entendemos, irmãos, que quando somos salvos, Deus, olhando para nós, nos ama e nos chama de um jeito que a gente não consegue mais dizer não. Deus, quando nos chama, Ele pode usar uma dificuldade, pode usar um momento de tensão, de incerteza, mas Ele, quando nos salva, Ele diz, você agora é meu e eu não te solto mais. Deus, quando nos chama, nos salva, Ele também nos coloca numa trajetória, querido irmão e irmã, em que as coisas agora vão mudando de uma forma que a gente talvez não entenda, mas o fato é que a gente cada vez começa a ter mais sede, mais vontade de andar com Jesus, porque a gente vai vendo o quão maravilhoso Ele opera a nossa caminhada, o quanto Ele vai transformando o nosso jeitinho, o quanto Ele vai mudando a nossa visão das coisas. Mas a conclusão disso é que o próprio Jesus que nos chama, nos salva, o próprio Jesus que nos coloca num caminho, Ele também anda esse caminho conosco e Ele é quem nos sustenta nas suas mãos para que a gente não venha cair da graça, para que a gente não venha perder aquilo que Ele nos deu, que é a nossa salvação. Ou seja, se somos salvos pela graça e o Senhor nos tem na sua mão, nós também perseveramos na graça, não por conta de nós mesmos, mas porque Jesus nos segura nas suas mãos e dia a dia nos amando, nos perdoa, nos trabalha, vai cada dia nos conduzindo e nos abençoando para que nós sejamos santificados. E nesse processo nós vamos caminhando até o fim da nossa jornada nas mãos de Jesus. Mas como Ele opera tudo isso? Quando Pedro escreve essa carta, queridos irmãos, a segunda carta dele, ele está demonstrando para os seus leitores que já estão dispersos em meio a um tempo de perseguição da igreja. Eles já estão, os cristãos, nesse tempo de Pedro aqui, por volta do ano 60, mais ou menos, em que ele escreve, naquela década, os cristãos estão espalhados por vários lugares, distantes de Jerusalém, distantes do lugar onde a igreja de Cristo nasce. E Pedro então começa a escrever, irmãos, tensionando mostrar para aqueles irmãos que eles veriam muitas situações que provariam o seu caráter de cristão. Provariam se eles estavam nas mãos de Jesus ou não. Mas eu quero chamar a sua atenção porque o trecho que nós lemos vai mostrando para nós que nós, irmãos, devemos viver progressivamente, entendendo que Jesus não apenas nos salvou, mas Ele continua conosco, nos doando todo tipo de capacitação que nós necessitamos para andar por fé, para andar com Ele.
E o seu texto mostra isso de uma forma muito bonita. Olhe para o verso 3 que nós lemos, que ele diz assim: visto como, ou seja, se a gente puder observar, e essa é a palavra que eu queria que você guardasse nesse primeiro momento, se você observar de fato, você vai ver que diante de você tem tanta coisa para você lutar que você vai saber que por você mesmo você não vai dar conta. É muita gente falando na nossa cabeça todo dia. É muita notícia vindo daqui, acolá e de lá, que você fica assim: Senhor, o que eu vou fazer? Porque se você parar para pensar, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, se você parar para observar, todo dia há uma tempestade de notícias chegando para você. Olhe para o país, que você vai ver que tem notícia de todo jeito. Tem notícia verdadeira, tem notícia falsa, tem notícia boa, tem notícia ruim. Como nós nos portamos em meio a isso tudo? Se você fosse reagir de acordo com o seu velho homem, com a sua velha mulher, como você agiria? É notícia boa, glória a Deus, aleluia. É notícia ruim, Senhor, me guarda. É notícia que você não sabe o que faz. E agora, vou me esconder ou eu vou enfrentar? Todos os dias há uma chuva de notícias. Lá longe e aqui perto. Como estão os filhos? Estão passando por isso, por aquilo outro, eu me preocupo, preciso levantar um dinheiro, preciso conversar com alguém e tal. Como estão os netos? A coisa vai esticando. São notícias pessoais, como anda a minha saúde? Senhor, eu estou preocupado, eu preciso resolver tal coisa, e agora? Recebi uma notícia boa, Senhor, e assim a gente começa a subir e descer, sem uma perspectiva do que está acontecendo, se a gente não está firmado com os nossos pés em Cristo. Mas o verso 3 diz assim: tem sido doadas para nós todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmão, Jesus não nos deixa sós quando nós estamos na nossa caminhada diária. Jesus é aquele que tem interesse em estar conosco, nos abençoar, nos fortalecer, mas principalmente, vou usar uma expressão que os crentes conhecem bem, Jesus é aquele que é mestre em nos podar. A poda é quando você tem uma planta, uma árvore, alguma coisa, e você quer que aquilo ali ou fique de um formato que você julga agradável. Então você tem aquelas cercas, você quer tudo retinha, vem a pessoa, vai podando, tudo fica reto em cima, reto na frente, reto atrás. Se você quer que uma árvore dê fruto para que você possa usufruir daquilo ali, você faz a poda no momento certo, corta aquilo que está podre, os galhos que não estão bons, daí a um tempo aquilo começa a te dar bons frutos. Haja vista a mangueira aqui atrás da nossa igreja, depois você pode ir lá, né, Helenita? A gente sabe como é que aquilo quando funciona é bom, mas teve que podar. E Deus, quando quer que eu e você venhamos a dar frutos, quando eu e você, o Senhor quer que nós sejamos realmente parecidos com Jesus, tomemos a forma de Jesus, Ele muitas vezes vai nos podando, tratando conosco, mas o seu texto diz que Ele vai nos doando, Ele vai entregando para nós tudo aquilo que nós necessitamos para crescer, para que nós não fiquemos, irmãos, estagnados, mas que nós avancemos na vida cristã. E esse verso, irmãos, eu confesso para você que ele é um verso tão maravilhoso que ele mostra para nós que em nenhum momento da nossa jornada nós podemos dizer que estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco. E Jesus nos dá, Jesus coloca as ferramentas, Jesus coloca os ingredientes, Jesus coloca todas as coisas necessárias para que eu e você venhamos, irmãos, a cada dia. Como diz o seu texto, vamos nos conduzindo à vida, ou seja, aquilo que nós de fato queremos ter de prazer, de alegria, de sabermos que estamos crescendo, mas o texto também diz a piedade, aquilo que é a nossa vida devocional, aquilo que é o momento de nós adorarmos e reconhecermos que Deus é o Senhor da nossa caminhada. E no verso 4, queridos irmãos, ele mostra, pelas quais, ou seja, por essas coisas que nos têm sido doadas, está aí a repetição,
as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, o Senhor Jesus não nos dá apenas as ferramentas, não nos dá apenas os ingredientes, mas Ele também já nos deu grandes promessas. Ele nos fala para olhar e dizer: olha, dia a dia vocês vão crescendo, dia a dia vocês vão andando comigo. Ou usando um texto bíblico, o Senhor nos diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai cada vez brilhando mais e mais até ser o quê? Dia perfeito, ou seja, o dia onde você vê plenamente a luz do sol, o calor do sol e aquele brilho sobre a nossa vida. Então, irmãos, pelas suas promessas, pelas suas bênçãos, o Senhor dia a dia diz para nós assim: aperceba-se disso, abra o seu entendimento para isso, olha quanta coisa boa está ao seu redor para que você venha a crescer e não ficar estagnado. Vamos para frente? Ele diz que se nós olharmos para essas promessas, verso 4, nós, irmãos, dia a dia vamos nos ver como coparticipantes da natureza divina. O que é isso? Nós vamos nos vendo cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais crescendo naquela virtude de Cristo, a natureza divina sendo imputada, sendo colocada na nossa vida. Nós vamos, irmãos, nos distanciando do velho homem, daqueles velhos comportamentos, dos velhos pensamentos, e agora andando um pouco mais, aprendendo um pouco mais, pensando mais como Jesus. E aí ele diz então, no verso 5, por isso mesmo, se vocês entendem isso, se vocês entendem que o Senhor Jesus tem doado essas coisas para vocês, comecem a fazer associação dessas bênçãos com a sua vida prática. O verso diz assim, 5, por isso mesmo, por ter esse entendimento, reunindo a tua força, agora sim entra essa questão, reunindo a sua diligência. Uma diligência é quando você tem um objetivo, um foco, você tem que olhar e mirar, ter um propósito na sua caminhada. Associar, essa é a segunda palavra. Comece a associar aquilo que Deus tem te dado com as questões que você precisa alcançar. E aí ele começa uma lista de situações que nós vamos fazendo a associação, a ligação, entregar para o Senhor e Ele operar em nós. E ele começa, a primeira questão é a fé. Eu creio que eu pertenço a Jesus. Eu creio que Ele me deu a salvação, e porque eu creio que sou salvo, dia a dia agora eu tenho que agir como salvo, viver como salvo. Eu tenho que falar como um salvo. Eu tenho que tratar a outra pessoa perto de mim como eu sou salvo, tratar como um salvo. E assim, irmãos, ele diz, associar com essa fé, a certeza que você tem, a virtude. Não mais viver uma vida, irmãos, olhando para ela como um coitado, como alguém que está perdido, como um derrotado, mas não, apesar desse mundo estar todo cambaleante, apesar desse mundo trazer tanto desespero às vezes, tem tanta gente fazendo maldade e perversidade, eu sei que o meu Senhor venceu esse mundo, então eu crendo nisso, eu vou viver como um salvo nesse mundo. E eu quero usar aqui, irmãos, um exemplo do que foi pregado ontem de manhã. Pastor Jean aqui, falando de púlpito, pergunta para sua esposa assim, para Adriana: Adriana, você quer vir embora para o Brasil? Você quer largar aquele lugar lá onde você vê tanta pobreza? Você quer largar aquele lugar onde você vê tanta gente sofrendo, tanta maldade, e vir para cá, aonde aqui você já tem uma estrutura, aonde aqui você já tem uma vida acertada? Você quer largar aquilo lá, Adriana? E ela disse: não. Por quê? Porque mesmo morando, vivendo, irmão, servindo a Deus num lugar tão inóspito, tão difícil, ele falou aqui, teve muita gente que ficou assustada, experimentar um calor de quase 56 graus, e experimentar na época do frio, menos 20, coisas extremas de fato, mas quer voltar para casa? Não, porque associou, querido irmão, querida irmã, a fé com a virtude. Porque, como Oséias 14 nos diz, mesmo plantado num lugar completamente sujo, difícil, o lírio é uma planta que não se deixa misturar com as coisas que estão à sua volta. E o crente que está avançando no Evangelho, irmãos, apesar das notícias ruins,
apesar das pessoas ruins que às vezes nos cercam, apesar das dificuldades, às vezes está desempregado, às vezes está doente, às vezes está passando por luta, ele crê, tem fé e por isso ele vive com virtude mesmo nos lugares mais difíceis. Será que isso você tem experimentado? Como é que eu associo quando eu creio? Será que eu tenho crido? Será que eu tenho percebido que Jesus tem me doado as ferramentas que eu preciso para viver nesse mundo de uma forma melhor? Esse é um ponto para a gente avaliar se estamos avançando na nossa fé. Queridos irmãos, continuando o texto, no final do verso 5 ele diz, se você então está percebendo a virtude, você cada vez mais vai conhecendo e vendo as coisas, ou seja, com a virtude você está associando agora o conhecimento, o aprendizado, o treinamento, Deus está capacitando as suas mãos para agirem nesse meio. E no verso 6 agora, quanto mais eu conheço, quanto mais eu percebo do mundo que está ao meu redor, das dificuldades, mas também que o Senhor me deu virtudes, irmãos, o que vai desenvolvendo em mim é um tal do domínio próprio. E essa é a razão porque o crente, às vezes provocado, ele não se ira e não vai se vingar. Essa é a razão porque alguém como crente, ouvindo uma notícia dura às vezes, ele não vai fazer no sentido de se desesperar, mas ele vai viver como Daniel 6, verso 10, que diz que a sua costumeira operação era de orar 3 vezes ao dia, virado lá para Jerusalém, e assim Daniel fez quando foi assinado um edito de que quem não estivesse diante da adoração ao rei, naquele momento seria lançado numa cova com animais ferozes, com leões. Mas o que Daniel tinha? Domínio próprio. Domínio próprio é o que faz você acordar na hora certa. Domínio próprio é o que faz você chegar nos compromissos quando tem que chegar. O domínio próprio não é só a questão de que quando alguém te provoca, você sabe resistir. O domínio próprio, visto da forma ativa, é aquilo que diz para sua cabeça, olha, você precisa evangelizar alguém, não porque você precisa pagar uma taxa, não, é porque você quer ver mais alguém conhecendo da bondade, do amor de Deus. Eu evangelizo não é porque se eu não fizer, eu perco ponto no céu. Eu evangelizo porque eu quero que a minha irmã, que o meu irmão, que aquele outro, aquela outra também possam ver o quanto esse Deus que é bom para comigo pode ser bom para com ela também. E ele continua. Cada vez que a gente vai então sendo exercitado na fé, na virtude, aprendendo mais, conhecendo mais, exercitando o domínio próprio, ou seja, me dominando diante de situações extremas, a gente vai começando a ter perseverança. As notícias estão aí, as lutas estão aí, mas eu sei que no tempo certo o meu Deus vai estar agindo. E eu sei também que se caso nesse tempo eu não veja aquilo que o Senhor me deu como promessa, mas eu vou adiante, ou seja, numa linguagem bem tranquila para nós aqui, irmãos, se eu não ver agora, mas Deus me levar, me chamar, ou eu morrer antes de ver isso, para onde que eu vou quando morto? Eu vou estar com Deus. Logo, de qualquer jeito, eu sou vencedor. Eu sou mais que vencedor. Porque eu vejo o Senhor agindo nesse mundo, cumprindo a promessa com a volta de Jesus, fechando todas as coisas, ou eu antes vou estar com Jesus e glorificá-lo ali face a face. Quem morre com isso assim, irmãos, morre com fé, tranquilo, ciente das promessas de Deus. Mas o contraponto disso é você ver hoje muitos que se dizem cristãos, que morrem de medo da morte, porque não têm convicções no seu coração. Esse é um outro ponto para você analisar, como é que está a sua caminhada com Deus. Você tem avançado? Você se vê livre desse mundo? Talvez Paulo fosse um grande herói. Eu prefiro estar com Cristo, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí eu e você podemos dizer, não, isso era para Paulo, para mim não. Mas perceba como nós cantamos muitas vezes que queremos estar com Deus. Perto quero estar, né? Cantamos agora.
Quero estar perto, Senhor, mas não é tão perto assim, não. Calma. Será que é assim? E o texto então avança, queridos irmãos, que à medida que eu aprendo a perseverar, eu vou tendo mais piedade, amor cristão. Eu começo a olhar esse mundo como um mundo que precisa tanto de Deus, que eu vou orar por isso. Eu vou pedir a Deus que visite a minha cidade, que a minha cidade tem tanta coisa difícil. Minha cidade tem tantos problemas, tanta gente sofrendo, tanta gente fazendo coisa ruim nessa cidade. E eu vou dizer: Deus, tem misericórdia do meu povo, tem misericórdia da minha vizinhança, tem misericórdia, Deus, desses nossos governantes. Porque é gente, às vezes, que está tão enganada, tão ensimesmada, que só enxerga dinheiro na frente, que só enxerga poder, usura. E aliado a isso, querido irmão, eu começo a ver a fraternidade, que é eu tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com carinho, e isso vai ser travestido, transformado, mudado naquilo que todo mundo fala, mas tão pouca gente vive, que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é esse amor que as pessoas dizem aí, que amam, mas se você contrariar uma palavra, elas passam a te odiar e a te massacrar. O verdadeiro amor tem um nome: Deus é amor. O verdadeiro amor se traduz numa palavra que é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse Jesus, o seu Filho unigênito, para estar entre nós, viver entre nós, sendo muitas vezes humilhado, abandonado, sendo ultrajado, mas ele não volta atrás, porque Jesus é a plenitude disso tudo que nós estamos lendo aqui, irmãos. E eu queria trazer para o seu coração, para o meu coração, que às vezes nós pensamos em outras pessoas, mas Jesus foi isso tudo para a minha vida também, para a sua vida também. Jesus não levou em conta quantas vezes você negou o Evangelho. Jesus não levou em conta quantas vezes você disse não para Ele, quantas vezes eu disse não para Ele. Mas Jesus me amou e me amou até o fim, trazendo perdão para a minha vida, pelos pecados que eu cometi, pelos que eu cometo e pelos que eu ainda vou cometer, porque Ele me salvou e Ele vai me levar até aquele momento de encontrar com Ele na glória. Ele te salvou, Ele te garante isso e Ele vai te levar até aquele momento, se você entrega a sua vida para Ele. E aí, querido irmão, olha para o verso 8 do seu texto. Essas coisas, tudo isso que a gente analisou até agora, quando existem em vocês e vão aumentando, se você está lendo o texto, você está percebendo que o texto não está parado. Essas coisas têm que ir evoluindo em nós. O resultado é que você não fica infrutífero, inativo. Inativo é o contrário de ativo, ou seja, você percebe se você está parado ou não, quando você vai vendo essas virtudes, essas coisas que estão sendo narradas aqui, irmãos, de fato sendo praticadas na sua caminhada. E mais ainda, vocês não se tornam inativos ou infrutuosos quando? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro não está falando apenas de um conhecimento teórico, mas ele está dizendo para mim e para você, você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus no seu toque das coisas, no seu olhar para as coisas, no seu falar para as coisas. Você vai sendo um pequeno Cristo, que vocês hoje chamam de cristão, mas o fato é que dia a dia, aonde você está andando, as suas pegadas são como as pegadas de Jesus. O seu trato com as pessoas é como se Jesus estivesse tratando com elas. E assim, querido irmão, você vai fazendo um contraponto, porque o verso 9 vai dizer, essas coisas, se elas não estão presentes na nossa caminhada, ele diz, a pessoa em quem isso não está presente é cego, porque ela só enxerga a si mesma, o que está pertinho dela. Ela só quer o bem dela, ela só quer saber das coisas que vão dar algum lucro, algum jeito dela celebrar nela mesma. Ela só enxerga a sua família, os seus filhos, só o meu,
como diz o autor de Provérbios, como uma sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá. É só para mim, para mim, para mim. O texto está dizendo, quem não observa aquelas virtudes, está sendo cego. E aí ele começa a concluir. Terceira palavra, verso 10. Por isso, irmãos, procurai. Ou seja, vá em frente, não pare, não desanime. De quê? De com diligência cada vez maior, confirmar. Dia a dia, ter o carimbo, a chancela, confirme de fato a sua salvação, o seu chamado, vocação e a sua eleição, ou seja, alguém que já não é mais como era antigamente, mas você se comporta como um eleito verdadeiro do Senhor. Porquanto, se vocês procedem assim, vocês não vão tropeçar mais em tempo algum. E dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, terminando essa palavra, concluindo, eu gostaria de trazer algumas coisas para nós nessa tarde. A primeira questão que nós vimos nesse texto é avaliar, analisar, observar. Ele diz lá, visto como, ou seja, entendendo então que o Senhor tem nos doado tudo aquilo que nós necessitamos para que a gente venha crescer em Jesus. Eu queria te convidar a orar por isso. A você pedir a Deus que Ele te mostre lá, daquele primeiro momento em que você entendeu que a palavra foi pregada e você diz, a partir de hoje eu quero mudança na minha vida. Analisa isso. Peça ao Santo Espírito de Deus que traga ao seu coração, se você de lá para cá, isso pode ter sido semana passada, ou 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, isso não importa. O fato é, do momento em que você se entendeu como uma crente em Jesus, um crente em Jesus, como tem sido sua caminhada até aqui. E aí você não precisa, nessa hora, trazer para o seu coração algum tipo de peso ou de tristeza se você não avançou até aqui. Porque se o Senhor está dizendo, tem sido doadas, isso está num presente contínuo, ou seja, não para, constantemente Jesus está doando, o fato é que agora eu só preciso então de fato pegar isso para a minha vida. Se eu não tenho pego, se eu ainda não tenho avançado, eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda agora a entender e a viver por essas coisas que me têm sido doadas. Se eu preciso de mais paciência, Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Senhor, se eu preciso avançar na Tua palavra, Deus me dá sede e fome de ler a Tua palavra. Senhor, se eu preciso observar mais as coisas, Deus me dá visão. Senhor, tudo que for necessário, coloca na minha vida em nome de Jesus. Essa é uma oração que você precisa fazer todos os dias. A segunda questão que nós falamos, irmãos, é aquela questão de associar a essas coisas, associar a nossa vida prática. Então é um segundo motivo para você orar. Jesus, eu preciso ser mais crente hoje do que eu fui ontem. E, irmãos, nós ouvimos isso tantas vezes que isso vai ficando em lugar comum do nosso coração. Mas eu preciso hoje ser um pai melhor do que eu fui ontem. Eu preciso hoje ser uma esposa melhor do que eu fui ontem. Eu preciso hoje ser um filho, uma filha melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser alguém dentro do meu lugar de trabalho ou no meio da minha vizinhança. Eu preciso ser alguém melhor do que eu fui ontem. Não dá para ser igual. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai fazendo o quê? Avançando, crescendo, brilhando mais e mais. Eu preciso ser melhor hoje, Senhor, do que eu fui ontem. Terceira questão para que você venha orar, querido irmão, querida irmã, é dizer ao Senhor de fato, meu Deus, não permita que eu seja sem fruto, que eu seja inativo, mas faz, ó Deus, com que cada uma das tuas virtudes venha aumentar na minha vida. Não deixa, Senhor, que eu seja como ontem. Faz com que aumente na minha vida. E o que tem que aumentar na sua vida, querido irmão, querida irmã? Você ser um crente que ame mais a Cristo, que perdoe mais as pessoas que às vezes te magoam, que seja virtuoso, virtuosa na leitura da palavra, como alguém sedento por Jesus,
Que seja alguém, querido irmão, que dia a dia, por onde você passar, você vai de fato, ainda que seja um pouco só, mas você vai fazer diferença em todo lugar. Amém? Queria te convidar a curvar sua fronte, se você quiser estar de joelho ou não, fica à vontade. Mas esse é um momento para você orar pela sua vida. Eu sei que talvez você tenha vindo para